Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 3 de fevereiro. Rhodes, com toda sua carinha de bom moço e seus olhos brilhando de ambição, achou que poderia enganar Mavi facilmente. Afinal, quem seria ele senão o mestre da lábia e das estratégias secretas? Mas, claro, Mavi não era tolo, e com seu faro afiado para fraudes e enrolações, logo percebeu que algo estava estranho. Então, Santiago, aquele amigo metido a conselheiro, não perdeu a chance de dar uma dica preciosa. Rhodes vai procurar uma pessoa. Aquelas pessoas que sabem de tudo e têm um monte de segredos na manga, sabe como é. E Rhodes, com seu charme e sua esperteza, decidiu seguir o conselho, mesmo sem entender bem o que Santiago estava querendo dizer. O que ele não sabia é que o tal procurar uma pessoa não era tão simples assim, e ele logo perceberia que estava prestes a entrar em um turbilhão de informações que não daria conta de controlar. Enquanto isso, em um canto tranquilo, Berta tinha uma ideia que parecia boa. Ela, sempre com sua cabeça afiada, sugeriu para Luma que fosse atrás de mais informações sobre uma parente que poderia ter alguma chave para os mistérios envolvendo a família. Luma, minha filha, a vida é feita de segredos e descobertas. Vá lá, procure essa parente, e quem sabe o que ela tem a oferecer. Luma, com seu olhar atento, não deixou a ideia passar em branco. Afinal, se tinha algo que ela sabia fazer bem era investigar e cavar fundo nas histórias dos outros. Mal sabia ela, no entanto, que essa busca levaria a um lugar ainda mais complicado do que imaginava. Na outra ponta do jogo, Naum estava mais uma vez de olho em tudo o que acontecia e, com sua sabedoria peculiar, decidiu dar um toque de alerta a Viola. Olha, menina, fica esperta com a Mércia. Ela tem um jeito de jogar que pode te surpreender, e não de um jeito bom, entendeu? Viola, que já estava acostumada com todo tipo de golpe e manobra, apenas deu de ombros, mas sabia que Naum tinha razão. Aquele tal de jeito de jogar de Mércia sempre envolvia alguma surpresa, e ela já estava começando a perceber que a mulher tinha uma carta na manga. Se tinha algo que Viola sabia bem era que, em jogos de poder, nunca se podia confiar 100% em ninguém. E, acredite, Mércia era mestra nisso. Enquanto isso, Fátima, que estava há algum tempo tentando entender sua própria vida amorosa e de família, finalmente tomou coragem e decidiu tentar algo novo. Gael, meu filho, eu acho que está na hora de dar uma chance para nós dois. Vamos ver no que isso dá, disse ela, com aquela coragem toda que só quem já passou por muito na vida pode ter. Gael, surpreendido, deu um sorriso tímido e respondeu: Fátima, se você está disposta, então eu também estou. Era o começo de uma nova tentativa de relacionamento, mas, claro, com todos os ingredientes de um drama de novela. Agora, Fátima não só precisava lidar com seu passado, mas também com os desafios de reconstruir algo que parecia irremediavelmente perdido. Mas quem não tenta, não sabe, né? Agora, se você acha que a vida de Isis é tranquila, tá muito enganado. Isis, com sua cara de santa e seus olhos brilhando de astúcia, inventou uma história mirabolante para tentar justificar a mentira sobre a paternidade de Tomás. Ah, não, Berta, você não vai acreditar na história que eu tenho para contar, começou ela, com aquele tom de quem sabe que está prestes a dar a maior desculpa do século. E, claro, Berta, como boa amiga e, ao mesmo tempo, detetive de plantão, estava mais do que disposta a ouvir, esperando a famosa reviravolta que, claro, viria. O que ela não sabia é que Isis, mais uma vez, estava dando um passo atrás de cada mentira que contava, e logo as peças desse quebra-cabeça complicado começariam a cair. No fim, quem estava se enrolando era ela mesma, mas Isis ainda não tinha se dado conta disso. Mércia, por sua vez, estava numa situação um tanto quanto desconfortável, especialmente quando foi chamada para depor sobre o desaparecimento de Volney. Claro, ela já tinha suas próprias ideias sobre o que havia acontecido, mas precisava jogar o jogo de maneira cuidadosa. Olha, eu não sei exatamente onde Volney está, mas sei que ele tinha seus próprios interesses, e acho que ele se meteu em alguma encrenca por aí, disse ela, tentando manter a calma. Mas ninguém acreditava muito nela, principalmente quando as pistas começaram a apontar para um envolvimento mais profundo de Volney com certos esquemas obscuros. Mércia sabia que suas palavras tinham peso, mas ao mesmo tempo, ela estava começando a perder o controle de uma situação que estava saindo de sua mão. Em paralelo, Mavi, o senhor das câmeras e da espionagem, mandou Iberê colocar uma câmera no abrigo. Ele tinha um plano. Claro, como todo bom vilão, Mavi estava sempre à frente dos outros,
com um olho no futuro e outro no que estava acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. Iberê, coloque essa câmera lá e me avisa quando tiver tudo gravado, disse com um sorriso maquiavélico. Claro, Iberê, sempre tão fiel, sabia que não podia questionar Mavi. A câmera seria colocada e tudo seria registrado, para que Mavi pudesse ter o controle absoluto sobre todos ao seu redor. Viola, então, descobriu algo importante: o hospital onde a mãe de Filipa estava internada. E, como uma verdadeira detetive, convocou Rhodes para ir com ela até São Paulo. Rhodes, agora é sério. Vamos encontrar a mãe de Filipa e descobrir o que mais ela sabe. Isso vai nos ajudar a entender tudo, disse Viola com aquele tom de quem já tinha se acostumado com a busca incansável por respostas. Rhodes, sempre à disposição de Viola, apenas assentiu. Afinal, se alguém sabia onde estavam as peças desse quebra-cabeça, essa pessoa era ela. E ele estava mais do que disposto a segui-la nessa jornada. Cristiano, sempre com o sorriso de quem acaba de ganhar na loteria, apareceu para Michele, com um brilho nos olhos, disse: Michele, fui absolvido. Michele, surpresa, ficou boquiaberta. Não sabia se deveria se alegrar ou se preocupar. A situação estava ficando cada vez mais complicada, e as consequências da absolvição de Cristiano poderiam mudar o rumo de tudo. Por último, mas não menos importante, Luma estava de volta, exigindo respostas de Mércia. Mércia, eu sei que você sabe mais sobre o passado envolvendo Molina. Agora é hora de me contar tudo. Não dá para continuar escondendo as coisas, disse com firmeza. E Mércia, que já estava começando a se ver em um jogo de xadrez complicado, sabia que seria difícil manter suas cartas fechadas por muito mais tempo. As peças estavam se movendo, e o jogo estava prestes a virar. E assim, os personagens de nossa novela se viam envolvidos em um emaranhado de segredos, mentiras e revelações, cada um tentando manipular o outro enquanto desvendavam suas próprias histórias. Um jogo de poder, onde, no final, só os mais espertos poderiam sair vitoriosos, ou talvez. Terça-feira, 4 de fevereiro. A trama da novela segue pegando fogo, com reviravoltas tão rápidas que dá até para perder o fôlego. Vamos acompanhar tudo de perto, porque as coisas estão esquentando. Primeiro, Luma, nossa protagonista investigadora, começa a ficar com o radar ligado em Mércia. A mulher parece ter um truque na manga a cada esquina, e Luma, com aquele olhar desconfiado, percebe que algo não está certo. Mércia, o que você está aprontando? Ela se pergunta, enquanto começa a costurar as pontas soltas dessa história. Luma é uma mulher de ação, e ela não vai deixar passar nada. Se Mércia acha que pode enganar Luma, vai ter que suar muito para conseguir. E quem acompanha tudo de camarote? O público, claro, porque sabemos que quando Luma põe a mão no fogo, é para descobrir até os mínimos detalhes. E, se alguém sabe ser dura, é ela. Enquanto isso, Sumiu, sempre com aquele jeito desconfiado e espirituoso, alerta Bela sobre um ponto crucial: não deixa entrar ninguém no abrigo. E aí, claro, Bela fica na dúvida. Será que Sumiu está vendo conspiração em tudo, ou ele realmente tem razão? Bom, se tem uma coisa que ele aprendeu com a vida é que confiar cegamente nas pessoas pode ser um erro fatal. Então, de olhos bem abertos, Bela decide seguir o conselho do amigo. Mas, como todos sabemos, no jogo das intrigas, uma boa dose de cautela nunca é demais. Porém, o que é realmente interessante nesse enredo todo é a situação de Mavi e Luma. A relação deles começa a passar por turbulências inesperadas. Luma, cansada de se sentir traída e ignorada, não consegue mais engolir a obsessão de Mavi por Viola. Se você não deixar Viola para trás, eu vou embora, diz Luma com aquele tom firme que só ela sabe usar. O que Mavi pode fazer? Ele sabe que tem uma relação com Luma que vai além do amor, mas o apego à Viola é forte demais. E agora? Ele vai deixar essa relação escapar entre os dedos ou vai tentar se redimir? Luma não está para brincadeiras, e suas palavras têm peso. A dúvida paira no ar, e quem será o mais forte nesse jogo de sentimentos? Mas, como se não bastasse o turbilhão emocional entre Luma e Mavi, Daniel, nosso pobre coitado, entra na cena para dar aquele toque de drama digno de novela. Ele flagra Michele e Cristiano se beijando. O quê? Pensa Daniel, com os olhos arregalados. Sua mente gira a 1000 por hora, tentando entender como a mulher por quem tem sentimentos foi capaz de trair sua confiança. O choque é imenso, e, no meio desse turbilhão de emoções, ele não sabe nem como reagir. Vai se vingar? Vai sofrer em silêncio? Ou vai ter aquela conversa difícil com Michele?
O que não falta aqui é conteúdo para muita angústia. Enquanto Daniel tenta juntar os cacos de seu coração partido, Tomás, o personagem que, até agora, parecia ser a parte boa da história, tem uma revelação bombástica. Ele descobre que não é filho biológico de Henrique. Aquele choque no rosto dele é visível, e todos os seus valores e certezas começam a cair por terra. Não sou filho de Henrique? Ele se pergunta, atônito. A descoberta coloca um ponto de interrogação em toda a sua identidade. Quem ele é? Então, o que a descoberta significa para sua relação com o resto da família? Tomás tem pela frente o desafio de entender sua origem, e ao mesmo tempo, tentar encontrar seu lugar nesse emaranhado de verdades e mentiras. Enquanto isso, Berta, sempre com aquele olhar atento de quem não perde o movimento sequer, comenta com Fátima sobre um novo objetivo: vou investigar a Isis. Fátima, por sua vez, escuta com um ar preocupado. Será que Berta está entrando em uma guerra que não tem controle? Isis pode até parecer uma mulher calma e controlada, mas, como todo bom vilão, ela tem suas cartas guardadas. O que será que Berta vai descobrir sobre essa tal Isis? Um jogo de paciência está se formando, e Berta, com toda a sua experiência, vai saber como mover as peças desse tabuleiro com astúcia. Porém, o que ela não sabe é que Isis é um adversário mais ardiloso do que parece. Vai ser interessante ver como essa investigação vai desenrolar. Mas, enquanto Berta está com a lupa em Isis, Luma, não querendo ficar de fora da ação, fica ainda mais furiosa ao descobrir o que está acontecendo com o resort. Como assim? Isso não está no lugar que deveria estar. Ela grita. Ela sempre achou que estava controlando tudo, mas agora as coisas começam a sair do seu alcance. O resort é o seu império, mas quem está realmente por trás dos controles? Luma começa a se perguntar se as coisas não estão tomando um rumo muito perigoso, e ela começa a se dar conta de que talvez tenha dado as chaves de seu castelo a pessoas que não merecem tanta confiança. Tomás, por sua vez, começa a tomar uma atitude. Não vou mais aceitar dinheiro de Berta, avisa a Evelyn. O que está acontecendo com Tomás? Ele se sente traído pela própria mãe, e essa decisão é um reflexo do desgaste da relação deles. Tomás começa a perceber que, mesmo que Berta tenha feito muito por ele, ela também tem seus próprios segredos e falhas. Essa separação financeira não é apenas uma questão de dinheiro, mas uma forma de tentar restaurar sua própria identidade e independência. Luma, sempre alerta, compartilha com Mavi suas desconfianças sobre Mércia. Eu tenho certeza de que Mércia está nos prejudicando. Mavi, eu sei que algo não está certo. Mavi, com aquele olhar atento e preocupado, não sabe o que pensar. Ele já estava desconfiado de algumas atitudes de Mércia, mas nunca imaginou que ela pudesse estar jogando contra ele. Luma não é de fazer acusações sem provas, e, por isso, Mavi começa a prestar mais atenção no que está acontecendo ao redor. E, como a novela não para nunca, Luma, com sua sede de respostas, decide procurar Irmã Sônia, uma pessoa que, ela acredita, pode saber mais sobre o passado de todos os envolvidos. Irmã Sônia, com sua sabedoria de quem já viu o mundo passar, pode ter as respostas que Luma tanto busca. O que será que ela vai descobrir? O suspense está no ar, e, se Luma é boa em encontrar mistérios, Irmã Sônia é mestre em guardá-los. Quarta-feira, 5 de fevereiro. Rhodes, com sua natureza investigativa, decidiu ir além na busca por respostas sobre o passado de Filipa e sua mãe. Sabia que as peças do quebra-cabeça estavam aos poucos se encaixando, e as descobertas que estava fazendo poderiam finalmente dar uma direção clara para todos os envolvidos. Ele investigou os registros de hospitais, cartórios e outros documentos que poderiam esclarecer as circunstâncias do desaparecimento de Filipa, além de tentar rastrear o paradeiro de sua mãe. Cada pista parecia abrir uma nova camada de mistério, mas também mais possibilidades de revelações bombásticas que podiam mudar a vida de Viola e de todos à sua volta. Ao descobrir alguns detalhes sobre a história de Filipa e sua mãe, Rhodes compartilhou tudo com Viola, que ficou visivelmente preocupada. Ela sabia que essas revelações poderiam abalar suas estratégias de vingança, mas também sentia que era necessário saber a verdade por completo, não importando quanto ela tivesse que sacrificar. A confiança que ela depositava em Rhodes era imensa, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que as descobertas dele poderiam colocar tudo em risco. Enquanto isso, Daniel estava cada vez mais atormentado. Sua culpa em relação a Cristiano estava consumindo por dentro. Ele sabia que, de alguma forma, estava responsável pela situação do rapaz. O peso das decisões passadas parecia ser cada vez mais difícil de carregar, principalmente agora que começava a perceber as consequências de seus atos. A relação com Michelle também não ajudava, pois ela,
Ao ver o quanto Daniel estava absorvido pelo arrependimento, se tornava mais distante. Ela não sabia como lidar com o relacionamento deles, pois sentia que o homem que ela amava agora parecia mais uma sombra do que o parceiro com quem se casara. Viola, enquanto refletia sobre a situação, teve um momento de emoção ao ver o filho de Rudá, que, com seu jeito de criança, trazia à tona sentimentos de nostalgia e arrependimento. Ela observava aquele menino, com a mesma força e determinação que ela havia carregado em sua juventude, e se via refletindo sobre o que poderia ter sido diferente. Seus sentimentos estavam à flor da pele. Era impossível não se emocionar ao ver o filho de Rudá, o mesmo filho que ela imaginou em seus sonhos mais profundos. Ela olhava com carinho, mas também com a dor de saber que a vingança que ela tanto planejava agora estava ameaçada pelas próprias verdades que surgiam. Michelle, que estava cada vez mais envolvida com Cristiano, não conseguia mais esconder a preocupação. Ele estava se afundando em um mar de incertezas, e a jovem sentia que algo de muito errado estava acontecendo. Ela tentava apoiar o rapaz, mas também não podia ignorar o desgaste em sua relação com Daniel. Tudo parecia se misturar: seus sentimentos, suas decisões, e as consequências de todas as ações do passado que agora voltavam para assombrá-los. Enquanto isso, Isis, sem saber o que fazer, teve uma explosão de raiva ao saber que Tomás, seu próprio filho, havia pedido a Berta para removê-los do testamento da família. Isso foi um golpe duro para ela. A sensação de traição cortou seu coração de uma forma que ela não imaginava ser possível. Como pôde seu próprio filho, o único que ela sempre tentou proteger, tomar tal decisão? A dor da rejeição que Isis sentiu foi imensa. A raiva que dominou seus sentimentos a fez tomar atitudes impulsivas. Ela sabia que precisava reconquistar o apoio de Tomás, mas não sabia de que maneira poderia fazer isso sem ceder ao orgulho e sem demonstrar vulnerabilidade. A relação deles, que antes parecia sólida, agora estava em ruínas, e isso a fez refletir sobre as escolhas que havia feito durante toda a sua vida. Cristiano, por outro lado, estava em busca de uma maneira de recomeçar, uma forma de recuperar o que havia perdido, ou ao menos tentar encontrar um propósito. Ele procurou Gael, que com seu jeito sempre calmo e acolhedor, lhe ofereceu a oportunidade de trabalhar com ele. Cristiano viu nessa oferta uma chance de voltar a ter algum controle sobre sua vida, de encontrar uma saída para os dilemas que o atormentavam. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas o emprego era uma chance concreta de se reerguer. Contudo, Michelle, ao perceber a decisão de Cristiano, não conseguia lidar com a situação da mesma maneira. Ela temia que ele fizesse escolhas erradas, ou pior, que ficasse totalmente fora de controle. Por isso, ela pediu a Daniel que demitisse Cristiano. A relação de Michelle com Daniel, já fragilizada, se tornava ainda mais conturbada. Ela não sabia mais o que fazer, pois tudo estava se tornando um emaranhado de emoções e decisões que pareciam não ter fim. Enquanto isso, Mavi, de forma mais tranquila, continuava sua investigação a pedido de Luma. Ela conseguiu acessar informações valiosas, que poderiam ser a chave para resolver os mistérios que haviam se estendido por tanto tempo. As pistas que ela encontrou finalmente começaram a se conectar e fornecer respostas para as questões que todos estavam tentando entender. Mavi sabia que estava próxima de desvendar tudo o que acontecia, mas também entendia que os riscos aumentavam a cada descoberta. Ela sabia que suas ações iriam mexer com as estruturas do que já estava estabelecido e que, para encontrar a verdade, muitos teriam que pagar um preço. Com todas essas descobertas e revelações se entrelaçando, o futuro de todos parecia cada vez mais incerto. O peso do passado continuava a pressionar as decisões do presente, e cada um dos personagens se via em uma encruzilhada, precisando tomar decisões que poderiam definir não só o seu futuro, mas o futuro daqueles que estavam à sua volta. Viola, Rhodes, Mavi, Luma, Daniel, Michelle, Cristiano, Isis e Tomás. Todos estavam conectados de maneiras que nem imaginavam, e cada movimento que fizessem poderia ser a chave para um novo começo ou o fim de tudo. Quinta-feira, 6 de fevereiro. Luma estava em uma situação complicada, mas as peças começaram a se encaixar. Ela tinha uma sensação crescente de que havia algo mais por trás de tudo o que estava acontecendo, e a história de Molina, que já parecia misteriosa, agora tomava uma forma mais concreta. Luma, com seu faro investigativo, já desconfiava de que a irmã Sônia sabia de muitas coisas que poderiam esclarecer todo o enredo obscuro que envolvia Mércia e Molina. Ela decidiu confrontar a freira. A tensão no ar era palpável. Luma foi até o convento onde irmã Sônia passava os seus dias, ainda com ar sereno, mas com um olhar que carregava um peso de segredos. A conversa entre as duas começou com uma cordialidade fria, mas logo se transformou em um interrogatório, com Luma pressionando cada vez mais para que a freira falasse a verdade.
A irmã, sentindo-se encurralada, finalmente não conseguiu mais esconder o que sabia. Com um suspiro, irmã Sônia revelou a Luma algo que a deixou completamente sem palavras. A freira contou que, anos atrás, Mércia e Molina haviam roubado tudo o que ela possuía. Os bens, as economias, tudo o que ela construíra com suor e fé, foi levado por pessoas em quem ela confiava. Luma, estupefata, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como pôde Mércia, uma pessoa tão envolvida com sua família, ser capaz de tamanha traição? A revelação deixou Luma perplexa, mas ao mesmo tempo deu-lhe uma direção. Ela sabia que agora tinha a chave para entender tudo o que estava acontecendo. Ainda pressionando, Luma perguntou à irmã Sônia se Molina estava vivo. A freira hesitou, claramente perturbada com o peso das suas palavras. Por fim, com um olhar sombrio, confirmou que sim, Molina estava vivo. Esse simples detalhe, tão pequeno, mas crucial, fez Luma engolir em seco. Se Molina estava vivo, isso significava que muitas outras coisas estavam prestes a acontecer, e ela precisava se preparar. Enquanto isso, Viola, com seu foco inabalável, continuava seus próprios planos. Ela sabia que, para conseguir as respostas sobre Filipa e sua mãe, precisava ir mais fundo. Ela plantou uma microcâmera na entrada da casa da mãe de Filipa, acreditando que, com as imagens gravadas, poderia descobrir algo que a ajudasse a desvendar o mistério por trás do desaparecimento da portuguesa. A tensão estava no ar, e Viola sabia que a cada movimento, ela se aproximava mais da verdade, mas também corria mais riscos. Tomás, ainda abalado pelas revelações sobre sua paternidade, começou a ligar os pontos de uma maneira que ele não havia feito antes. Ele começou a suspeitar que Lady tinha chantageado Isis, e que tudo estava relacionado ao fato de ele não ser filho biológico de Henrique. Essa revelação foi como um soco no estômago para Tomás. Ele não queria acreditar, mas as evidências estavam se acumulando. Lady, com seu jogo sujo, agora parecia ter mais poder sobre Isis do que ele jamais imaginou. Tomás sentiu que precisava fazer algo para impedir que isso fosse mais longe, mas não sabia exatamente por onde começar. Por outro lado, Gael, sempre calmo, se viu obrigado a enfrentar Robson. O clima entre os dois estava tenso, principalmente porque Gael sentia que o ex-marido de Fátima estava tentando manipular as situações ao seu redor. Robson tinha suas intenções ocultas, e Gael não estava disposto a deixá-lo continuar com seus planos. A conversa entre eles foi direta e cheia de tensão, mas Gael não cedeu, deixando claro que ele estava disposto a proteger Fátima e seu filho a todo custo. Enquanto isso, Luma não teve descanso. Ela, após descobrir a verdade sobre irmã Sônia e o roubo cometido por Mércia e Molina, não pôde mais ficar quieta. Sabia que precisava fazer algo para proteger sua família e o que restava de seu nome. Então, ao voltar para o Violeta, ela tomou uma decisão importante. Aprovou a volta de Cristiano ao restaurante. Luma sabia que ele tinha talento e que poderia, de algum modo, ajudar a limpar a barra de todos, principalmente após tantos atritos e confusões que se sucederam. Ela confiava em Cristiano e sentia que ele merecia a chance de recomeçar, especialmente agora que ele parecia mais decidido a se recuperar dos erros do passado. As tensões estavam crescendo a cada momento, e o jogo de intriga entre os personagens estava longe de chegar ao fim. Cada descoberta parecia abrir novas portas, e com elas, mais mistérios e segredos surgiam. O que parecia ser uma guerra pela verdade e pela justiça se tornava cada vez mais confuso, com todos se sentindo como peças em um tabuleiro onde as regras mudavam a cada movimento. Com a revelação de irmã Sônia, Luma sentiu que estava mais perto de descobrir a verdade por trás de tudo, mas a questão sobre Molina estar vivo ainda pairava no ar como uma ameaça. Se ele estava vivo, então muitos dos planos de Viola, Luma, Mavi e até de Mércia poderiam ser postos à prova. O retorno de Molina poderia mexer com todos de uma forma que ninguém esperava, e o futuro, como sempre, parecia incerto. Luma agora tinha mais respostas do que perguntas, mas isso não significava que a luta estava perto do fim. Pelo contrário, ela sabia que cada revelação trazia mais complexidade ao enredo, e que muitas dificuldades ainda estavam por vir. O tempo, que antes parecia ser um aliado, agora se tornava seu maior inimigo. O que ela faria com as informações que tinha? E como a verdade de Molina iria afetar todos ao seu redor? O embate entre as forças do bem e do mal estava prestes a atingir seu ápice, e Luma sabia que não havia mais volta. Sexta-feira, 7 de fevereiro. Luma estava sentada na sala de estar, os olhos fixos em irmã Sônia, que parecia querer se esconder da própria verdade. A freira, com suas mãos trêmulas e sua expressão cansada, pediu a Luma, de forma quase desesperada, para esquecer tudo o que sabia sobre ela.
Era como se ela quisesse apagar o passado de sua mente, como se quisesse negar a vida que teve antes do convento. Luma ficou em silêncio, observando a irmã, sem saber o que dizer. As palavras de Sônia eram um pedido claro para que Luma não se aprofundasse mais na história da freira e de Molina. Mas Luma sabia que não podia fazer isso. A verdade estava ao seu alcance e ela não podia ignorá-la. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Rhodes estava traçando seus próprios planos. Sabia que a mãe de Filipa ainda guardava segredos importantes, e ele estava determinado a descobri-los. Usando sua astúcia, Rhodes conseguiu colocar uma escuta na bolsa da mulher. Ele precisava ouvir tudo o que ela tinha a dizer, especialmente sobre a filha desaparecida. O plano estava em andamento, e ele sabia que uma pequena falha poderia comprometer tudo. Mas ele não estava disposto a deixar que isso acontecesse. Ele precisava das informações que a mãe de Filipa guardava, e estava disposto a ir até o fim para obtê-las. Enquanto Rhodes tentava descobrir o paradeiro de Filipa, a situação entre Michelle e Daniel estava ficando cada vez mais tensa. Michelle, depois de muitas conversas internas, finalmente chegou à conclusão de que não havia mais nada entre ela e Daniel. Ela não queria mais ser um peão nesse jogo complicado e decidiu deixar tudo claro para Daniel. Com um olhar firme, ela lhe disse que não haveria mais nada entre eles. Daniel, visivelmente abalado, tentou entender, mas Michelle estava decidida. As palavras saíram com força, como se ela tivesse finalmente libertado o peso que carregava há muito tempo. O relacionamento deles, que já estava em frangalhos, parecia ter chegado ao fim de uma vez por todas. Fátima, por sua vez, fez uma descoberta importante. Ela ficou chocada ao descobrir que Lady e Shirley, duas pessoas que ela conhecia bem, eram um casal de trambiqueiros. Não demorou muito para que Fátima entendesse que as intenções delas eram bem mais sombrias do que ela imaginava. Ao confrontar Shirley, a tensão entre elas era palpável. Shirley, com os olhos arregalados e o medo evidente em seu rosto, implorou para Fátima não contar aberta o que ela havia descoberto sobre a fraude em que estava envolvida. Fátima, no entanto, não era do tipo que deixava passar batido. Ela sabia que tinha de contar aberta o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não sabia se isso poderia prejudicar a relação dela com a família. O drama aumentava quando Berta procurou Michelle, sem saber que o destino estava prestes a desmoronar sobre ela. Michelle, com um ar de quem sabia algo importante, revelou que Isis havia inventado toda a história sobre a paternidade de Tomás. Berta ficou estarrecida. Como Isis, sua nora, poderia mentir sobre algo tão sério? A mulher, que sempre confiou em Isis, agora estava começando a duvidar de tudo que havia acreditado até então. A verdade parecia se desenrolar em camadas, e cada revelação a deixava mais confusa. Michelle, com seu olhar firme, observava Berta, ciente de que ela precisava tomar uma decisão. A verdade, embora desconfortável, era necessária. Enquanto todos estavam envolvidos em suas próprias batalhas, Rhodes continuava com seu plano para descobrir o paradeiro de Filipa. Ele sabia que a única maneira de alcançar a verdade era seguir suas pistas até o fim. Não podia deixar que nada o distraísse. Usando sua astúcia, ele conseguiu organizar tudo de forma meticulosa, colocando as peças no lugar certo. Sabia que a mãe de Filipa guardava um segredo importante, e ele estava decidido a descobrir qual era. A cada passo que dava, Rhodes sentia que estava mais perto de encontrar a resposta, mas ao mesmo tempo, sentia que estava brincando com fogo. Luma, no entanto, estava de volta à batalha. Ela sabia que estava perto de descobrir toda a verdade sobre Mércia e suas ligações com Molina. Não era apenas uma questão de vingança ou justiça. Era uma questão de proteger todos que ela amava. Ela não poderia permitir que os planos de Mércia se concretizassem. Então, com determinação, Luma foi até Mércia e a confrontou. De maneira fria e calculista, ela disse à vilã que estava cada vez mais perto de desmascará-la. Luma, com sua voz calma, avisou a Mércia que, caso ela se alinhasse a ela, poderia poupá-la de algumas consequências, mas, se se opusesse, não haveria como evitar o que estava por vir. O recado estava dado. Luma não estava mais disposta a ceder. Ela sabia que tinha o poder de mudar o rumo das coisas e estava disposta a usá-lo. Mércia, por sua vez, tentou manter a postura. Mas, por dentro, ela sabia que o cerco estava se fechando. Luma estava no controle, e Mércia sabia que não poderia mais esconder a verdade por muito mais tempo. Ela, que sempre foi tão habilidosa em manipular os outros, agora se via contra a parede. As peças do tabuleiro estavam se movendo, e Mércia sabia que não poderia mais jogar o jogo da mesma forma.
Cada movimento de Luma parecia estar mais perto de sua queda. O clima de tensão pairava sobre todos, e os segredos que estavam sendo revelados começaram a criar um efeito dominó. Luma, com suas revelações sobre Mércia, Rhodes, e até mesmo a descoberta sobre as mentiras de Isis, estava agora mais determinada do que nunca a ir até o fim para descobrir a verdade. Sabia que a verdade poderia ser uma arma poderosa, mas também sabia que poderia destruir tudo o que ela havia construído até agora. Cada personagem, em sua luta particular, estava se aproximando de um ponto sem retorno. A única coisa que parecia certa era que ninguém sairia ileso dessa história, e o que viria a seguir dependia das escolhas que cada um fazia agora. Sábado, 8 de fevereiro. Mércia mantinha sua postura inabalável, negando veementemente a Luma qualquer relação com alguém que a estivesse orientando. A conversa entre elas estava ficando cada vez mais tensa, com Luma tentando, sem sucesso, arrancar uma confissão da vilã. Ela sabia que algo estava errado, mas Mércia tinha o dom da manipulação e parecia estar sempre um passo à frente. Luma, com seus olhos fixos na mulher, sentia o peso da mentira pairando sobre ela, mas não conseguia alcançar a verdade. O jogo de palavras e disfarces de Mércia estava funcionando, e Luma sentia que estava sendo manipulada por alguém mais poderoso do que ela imaginava. Enquanto isso, Naum, preocupado com as últimas movimentações, compartilhou uma informação com Rudá que mudaria o rumo das investigações. Ele contou, em tom grave, que Viola tinha ido atrás de Filipa. Essa notícia pegou Rudá de surpresa, mas ele sabia que tudo fazia parte de um plano maior. Ele tinha suas próprias suspeitas sobre Viola e suas intenções, mas nunca imaginou que ela tomaria atitudes tão arriscadas. A revelação deixou ambos inquietos, e Rudá, com a cabeça cheia de perguntas, sabia que isso seria crucial para o desenrolar de toda a situação. O que Viola estava tentando descobrir? O que ela queria com Filipa? Essas eram as questões que agora pairavam no ar. Por outro lado, Mavi, sempre com seu olhar racional, tentava convencer Luma a não se deixar levar pelas emoções. Ele insistia que não havia a menor possibilidade de Molina estar vivo, tentando acalmar a amiga que, no fundo, queria acreditar que ele ainda poderia estar por aí, manipulando todos. Mavi estava decidido a fazer Luma enxergar a realidade. Molina estava morto, e nada do que ela acreditava podia mudar isso. Contudo, Luma estava determinada e, embora confiasse em Mavi, não conseguia se livrar da sensação de que a verdade sobre Molina ainda estava oculta em algum lugar, esperando para ser desenterrada. Ela não podia simplesmente abandonar essa crença, pois sentia que, se o fizesse, perderia uma parte importante da história. Enquanto isso, Tomás tomava uma decisão importante. Ele se sentou com Evelyn, com o rosto sério, disse que contaria a verdade para Berta sobre sua paternidade. Evelyn olhou para ele com preocupação, sabendo que isso poderia trazer sérios problemas, mas Tomás estava firme em sua decisão. Não podia mais carregar esse segredo, e, no fundo, sabia que a verdade precisava vir à tona. A revelação que ele estava prestes a fazer mudaria tudo, mas Tomás sentia que não havia outro caminho a seguir. A pressão sobre ele estava aumentando, e a revelação seria uma forma de aliviar o peso que ele sentia nos ombros. Enquanto as relações pessoais estavam se complicando, Daniel se via em uma situação desconfortável. Ele estava começando a ficar cada vez mais constrangido com os elogios que recebia de Cristiano. O arquiteto, que sempre teve uma postura mais reservada, não sabia como lidar com a atenção que estava recebendo, especialmente depois de Michele ter se afastado dele. Cristiano, com seus olhos atentos, parecia perceber a timidez de Daniel e aproveitava qualquer oportunidade para elogiar o trabalho dele. Isso estava deixando Daniel sem graça, pois ele não sabia como reagir a esse tipo de afeto, ainda mais considerando os últimos acontecimentos. A situação ficava mais difícil a cada dia, e Daniel estava tentando encontrar uma maneira de se ajustar a essa nova dinâmica. Ao mesmo tempo, Mavi tomava uma decisão importante ao se recusar a participar da reunião para firmar o contrato com o Grupo EIR. Luma, que estava completamente imersa no negócio, não entendia o porquê de Mavi se recusar a participar dessa etapa crucial. Mavi, com seu olhar analítico, sabia que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Ele desconfiava de que o Grupo EIR tinha intenções ocultas e, ao se recusar a participar, estava enviando uma mensagem clara. Ele não queria fazer parte de algo que poderia ser uma armadilha. Luma, por outro lado, não compreendia a postura de Mavi, irritada, sentia que as coisas estavam saindo do controle. Ela acreditava que o acordo com o Grupo EIR seria a salvação do resort Albacoa, mas Mavi, com sua experiência, sabia que havia algo errado com essa história. A situação piorava ainda mais quando Luma ficou sabendo, por meio de informações confidenciais,
que o Grupo Ier agora teria 90% do controle e das ações do Albacoa, tornando-se o sócio majoritário do resort. Luma, ao ouvir essa revelação, explodiu em fúria. Ela não acreditava no que estava ouvindo. Como isso poderia acontecer? Como ela, que havia trabalhado tanto para construir o resort, podia ser tão facilmente despojada de seu poder? A raiva tomou conta de Luma, que sentia que o que estava acontecendo não passava de uma traição. Ela não podia aceitar que o destino do Albacoa estivesse nas mãos de um grupo tão impessoal e distante, e, pior ainda, que ela fosse reduzida a uma mera espectadora dessa reviravolta. Luma, com a respiração acelerada e os punhos cerrados, sabia que precisava agir rapidamente. Ela não poderia deixar que o controle do Albacoa fosse tomado por aqueles que não se importavam com o futuro do resort e com as pessoas que dependiam dele. As peças estavam se movendo rapidamente, e Luma não tinha tempo a perder. Ela precisava encontrar uma maneira de reverter a situação, se necessário, fazer alianças com aqueles que podiam ajudá-la a recuperar o que era seu por direito. O jogo agora estava mais complicado do que nunca, e ela sabia que precisaria usar todas as suas habilidades para virar o jogo a seu favor. Cada movimento que Luma fazia agora tinha que ser preciso. Ela estava em um ponto de inflexão, onde cada decisão poderia alterar o destino de todos ao seu redor. Enquanto isso, as intrigas e os segredos continuavam a se entrelaçar, com todos os personagens em uma dança perigosa, onde a verdade era cada vez mais difícil de alcançar. O que viria a seguir seria um jogo de poder, engano e revelações que, sem dúvida, mudaria tudo. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.